Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. Dessa vez, a gente vai verificar se existe banco para países. Vamos recapitular aquilo que a gente já estudou. Bom, nós já estudamos o sistema bancário, como surgiram os bancos, qual o papel deles na sociedade, como eles ganham dinheiro, como eu posso abrir uma conta, outras instituições financeiras como a Fintech. E agora, bancos para os países. Será que existe? Porque o que a gente viu até agora são bancos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas. E para os países? Vamos verificar. Bom, pessoal, nós temos o Banco Mundial e o FMI, Fundo Monetário Internacional. Essas duas instituições financeiras surgiram em 1944. O que estava acontecendo em 1944? A Segunda Guerra Mundial ela estava quase terminando, ela vai terminar em 1945. A gente vinha de um momento de guerra, momentos antes teve a grande crise de 1929, a Grande Depressão. Então, qual foi a ideia do FMI? Bom, a gente viu que o sistema ele é suscetível a crises, igual aconteceu em 1929. A gente está no momento de guerra onde todos os esforços internacionais eles estão voltados para a guerra. Então, gastos militares, gastos com a saúde desses soldados. Então, como que vai ser pós-guerra? A gente está tendo, a gente tem um cenário onde a Europa está toda destruída, uma parte da Ásia vai estar destruída. Como que vai ser pós o final da guerra? Então, a ideia do Banco Mundial e do FMI é criar condições de reconstrução desses países atingidos pela guerra e para países em desenvolvimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, os principais países atingidos, na Europa, por exemplo, eram países industrializados. Então, nesse caso, para a reconstrução desses países. E para casos de países pobres, seria o desenvolvimento industrial deles. Beleza? Vamos verificar então cada um deles. Lembrando que a linha de créditos diferentes. Então, a depender da sua necessidade, você vai solicitar um tipo de empréstimo ou outro. Bom, o Banco Mundial, pessoal, ele possui duas linhas de crédito. Um que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que ele oferece empréstimo a países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E a ideia é o que? Fomentar infraestrutura de transporte, energia, saneamento, meio ambiente. Então, é uma linha de crédito para países que você já tem uma infraestrutura básica e você quer melhorar ela. Você está melhorando, desenvolvendo o seu país. Você já tem uma linha de transporte, você quer melhorar ela. Então, são países aqui. Lembra que a gente estudou, espero que sim, na geografia, os países em desenvolvimento, os países ricos e os países em via de desenvolvimento, que é onde o Brasil se encaixa? É esse caso aqui, essa linha de crédito, ok? E uma outra linha de crédito que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, a AID. Ela oferece empréstimo a países pobres. Então, a ideia é pagamentos a longo prazo e sem taxa de juros, para infraestrutura básica, para saúde, para educação. Então, quando a gente olha os países que contraem empréstimos no AID, são países da África, são países ali do Sudoeste Asiático, são países bem pobres que não têm nem infraestrutura básica. Então, não tem como você desenvolver um país onde você não tem saúde, onde você não tem rede de transporte mínimo, onde você não tem educação mínima. Então, nesses casos, é a AID, Associação Internacional de Desenvolvimento, que é para infraestrutura básica. Beleza? Já o Fundo Monetário Internacional, ele é um fundo, no próprio sentido da palavra. O que é fundo para a economia, para educação financeira, pessoal? Lembram? Puxem da memória aí. Fundo é quando eu tenho várias pessoas que depositam o seu dinheiro, e no caso do fundo de investimento, são várias pessoas que estão depositando dinheiro para uma pessoa administrar. No caso aqui do Fundo Monetário Internacional, são 188 países que contribuem com uma cota de dinheiro para esse fundo, que ele pode ser emprestado temporariamente.
Então, se um país que faz parte do FMI está necessitando desse dinheiro, ele pode solicitar esse empréstimo e pagar depois. Tá? Então, mas você tem que fazer parte desses países que fazem parte do FMI. Tá? E pessoal, no sétimo ano, vocês viram o que acontece quando você deixa de pagar uma conta, que seu nome vai para o SPC ou no Serasa. E o que acontece quando um país deixa de pagar as suas contas? Será que ele fica com o nome sujo? Vamos lá. Eu trouxe essa matéria para vocês, que ela é bem recente. Ela é de março de 2020. Diz o seguinte: FMI diz que a dívida da Argentina é insustentável em meio a temores de calote. O que isso significa, pessoal? A Argentina ela tem uma dívida de 100 bilhões de dólares em empréstimos do FMI. Isso é bastante para mim, isso é bastante para você e isso é bastante até para um país. 100 bilhões de dólares é muita coisa. E o FMI está temendo o quê? Temendo um calote da Argentina, que a Argentina falar, olha, eu não consigo pagar, eu não vou pagar. Isso é um calote. O que acontece quando tem um calote? Provavelmente esse país ele não vai conseguir contrair outros tipos de empréstimos, seja no FMI ou seja no Banco Mundial. Ele pode receber sanções, ter os seus produtos taxados na hora de comprar ou de importar ou exportar, para que esse valor seja recuperado de alguma forma. Tá? Entretanto, a Argentina ela já entrou numa renegociação da dívida. O que é essa renegociação? É o mesmo jeito quando uma pessoa física tem um problema com o banco. Ela vai, fala que não consegue pagar e solicita uma renegociação, estender o prazo, diminuir os juros ou isentar os juros, enfim, tentar de alguma forma pagar essa dívida para justamente não receber nenhuma sanção e não ficar com o quê? Com o nome sujo. Tá? Eu posso adiantar para vocês, pessoal, que nos próximos meses a gente vai ouvir falar bastante do Banco Mundial e do FMI no noticiário internacional, por conta da pandemia de coronavírus. O que acontece? O Brasil, ontem, essa semana, vai depender do dia que vocês estão vendo essa aula, espero que na quarta-feira, dia 1º de abril, ele está sancionando uma renda mínima para os trabalhadores. Mas, entretanto, não é todos os países que conseguem pagar essa renda mínima para o trabalhador. Tem muitos países pobres que não vai conseguir. E vai fazer o quê? Emprestar dinheiro do FMI e do Fundo Monetário Internacional para pagar essas rendas. Tá? Então vai ser essas duas instituições vão estar bastante no noticiário e elas já estão se mostrando bastante presentes porque elas estão bastante preocupadas em qual vai ser o cenário pós a crise do coronavírus. Beleza? Mas, além desses dois bancos, existem outras formas de um país emprestar dinheiro? Existe sim, vamos ver. Bom, a gente pode contrair dinheiro, empréstimo, de outros países. Então, um país ele pode emprestar de outro país. Mas essa forma não é muito usual, porque nem sempre é transparente e quase sempre tem escândalos de corrupção envolvidos. Tá? Existe também blocos econômicos, como por exemplo a União Europeia, que é uma colaboração dos países que fazem parte da Europa. Tem o Mercosul, tem o BRICS, pessoal, que é a união de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eles fizeram um banco também, então você pode contrair empréstimo do BRICS, mas é menos usual. Tá? Bancos tradicionais também, então, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, eles estão presentes financiando sobretudo obras públicas. Então, de vez em quando a gente está andando, vê uma obra pública, encontra uma placa dessa, o Bradesco financia este empreendimento. Significa que uma cidade, um estado ou até mesmo um país solicitou um empréstimo de um banco desses para realizar uma obra, tá bom? E você, olha só, você também pode emprestar dinheiro para um país. No caso aqui do Brasil, a principal forma de empréstimo é através do Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro para o Estado e recebe depois uma rentabilidade. Então, quando a gente fala de formas de investimento, existe o Tesouro Direto, que você empresta o seu dinheiro, ele vai ficar um tempo pré-estabelecido
em poder do banco e depois você pode resgatar com um acréscimo, uma rentabilidade. Esse é o Tesouro Direto. Você está comprando um título público para resgatar no futuro. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui hoje. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem a mão constantemente. Qualquer dúvida, estou à disposição nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pela plataforma Plural ou pelo Sistema Delta. Até mais, um abraço.